Está ligado? Está. Não, nós é que agradecemos. Acho que antes de passar, queríamos agradecer de facto esta partilha nestes 2 momentos tão íntima, mas também este olhar profundamente sensível, portanto, a contar a história da tua mãe, mas também, portanto, que é também um pouco a tua história, da tua família, e que nos faz também conhecer, no fundo, a história de outras, portanto, possíveis histórias de outras crianças que no fundo se viram afastadas dos seus progenitores, portanto numa idade muito curta, e portanto que nos remete também a este período histórico e de todas as, lá está, perguntas e respostas que surgem a partir daí na construção da sua própria identidade. Queremos agradecer muito e também, não sei se queres dar umas palavras antes também de passarmos, e se tiverem perguntas também do filme. Bom, pronto, como veem, isto é uma coisa muito intimista, não é? Isto ouve-se? Pois, obrigada. Um filme muito intimista, demorou, como a Joana Ferreira nos falou, demorou alguns anos a fazer, exatamente por causa de uma questão de temporal, não é? Porque são 2 vindimas, o trabalho é todo a ver com o tempo, e o que me interessou também neste filme, e cada vez que o vejo, eu ainda continuo comovida, por isso desculpem-me, porque eu quero vos dizer uma coisa, que é o meu tema de investigação tem a ver com a pós-memória. E a pós-memória é um conceito que vem desde a Mariana Hirsch e que trabalha memórias traumáticas em segunda mão. No fundo, não sou eu que as sofro, não é a pessoa que sofre, são os seus descendentes. E isso começa, ela trabalha a partir de fotografias de pessoas familiares, que os familiares, ou seja, de filhos, de netos, de quem esteve nos campos de concentração e que sofreu esse grande trauma, e que são a partir das fotografias que os descendentes sofrem, no fundo, e sentem como deles esta comoção, na verdade. E eu nunca tinha percebido que a comoção que eu sinto tinha um nome, que se chamava pós-memória. Agora imaginem, quando eu começo a trabalhar Bom, primeiro porque eu nunca tinha podido trabalhar este tema. A minha mãe, toda a vida, falou sobre isto, connosco, não é? Cantámos canções, é uma história conhecidíssima da minha família, mas a primeira coisa que ela me disse, quando eu lhe perguntei se eu podia trabalhar sobre isto em termos artísticos, ela disse: estás proibida. Portanto, eu estava ali já com um aviso. E de repente, eu tanto insisti, ou talvez a minha mãe foi ficando mais velha, não é? Sim, eu não sei, estou a fazer uma conjuntura, vocês estão comigo nesta viagem, porque de repente houve um momento em que ela me deixou trabalhar. E no momento em que ela me deixou trabalhar, eu aproveitei para fazer tudo, não é? Não era só um bocadinho, não. Já agora vamos fazer as fotografias e já agora vamos fazer as gravações e, bom, é mesmo fazer um filme. Pronto. E a Joana Ferreira está neste projeto, não é? Porque se entusiasmou e porque acreditou e porque disse, então, sim, vamos apoiar, vamos concorrer, e o ICA, como todos nós sabemos, e como todas as nossas dificuldades de um país com muito pouco dinheiro, e eu tenho a sorte, e realmente eu tenho um privilégio enorme de ter sido sempre apoiado pelo Estado português, e isso eu reconheço, sabes? É uma coisa que eu tenho de reconhecer, porque eu tive bolsa para o doutoramento, tenho bolsa para fazer esta investigação, ainda por cima são 6 anos de investigação, tive o ICA, tenho o apoio da RTP, tive o apoio do Camões, portanto, vou agora para os Estados Unidos para falar deste filme em universidades, desta vez vou a Harvard
e vou a Penn State, já estive em Brown, já estive em Madison, bom, várias universidades estrangeiras, que a FLAD também apoia, que o meu centro de investigação também me apoia, portanto, que as universidades americanas pagam também. Portanto, vejam, sinto-me muito grata por isso. Isto era tudo só um pequeno à parte, para... Desculpem, querem perguntar alguma coisa? Eu queria dizer duas coisas. Em primeiro lugar, que estão aqui grandes amigos, agradeço-vos imenso terem vindo, e queria, da outra vez, quando eu estreiei o filme no Indie, eu não agradeci a uma pessoa que eu tenho, que trabalha comigo, e que fizemos nós o guião deste filme, chama-se Susana Barata Gomes, e quero imenso deixar claro que eu desta vez não me esqueci do nome dela, que foi uma coisa que eu não, lamentavelmente não a mencionei. Bom, então era a pergunta. Querem perguntar-me coisas? Sim, por favor. Depois vamos passando. Primeiro, boa noite. Gostei imenso do filme. E gostava de perguntar um bocadinho sobre o processo, porque há uma parte no filme em que diz a frase "a minha mãe e eu". E realmente há aqui uma grande reflexão entre gerações, especialmente com este tópico do pós-memória, em que, como mencionou na performance, há uma identidade que sente que tem uma identidade entre uma coisa e outra, tal como a sua mãe também teve entre Espanha e a Rússia e agora Portugal. Eu queria saber se fazer este filme, apesar de já saber a história, a aproximou com a sua mãe. Mesmo através das artes plásticas, por exemplo, as artes em tecido, porque eu notei que a sua mãe bordava muito e agora também faz muitas artes em tecido. A minha mãe quer dizer, bordou, mas quando era minúscula, não é assim, tipo, até aos 17 anos, eu acho que depois a minha mãe não bordou absolutamente mais nada. E eu venho em Belas Artes, não é? Eu fiz escultura. Em escultura faz-se muita coisa com as mãos. Pronto. E realmente a parte dos tecidos interessa-me profundamente este lado do têxtil. Primeiro, nem que seja por uma ligação ao universo feminino, não é? Nós conhecemos a história da Penélope, portanto, nós conhecemos as histórias todas que têm a ver com o doméstico e as mulheres inseridas nesse contexto. E é isso eu recupero, e por isso também utilizo tanto, como viram, esta grande Guernica que eu faço, não é? Que me interessou reproduzir, ou não reproduzir, na verdade não se chama reproduzir, mas sim reinterpretar. O que eu faço é uma reinterpretação à escala natural. E trabalho, não é? Viram os peixinhos também, viram umas outras, todas outras partes dos objetos plásticos, passam muito também por este lado têxtil, que me interessa. Entre a história que me estavas a perguntar, e obrigado pela pergunta. Como é que te chamas? Sofia. Sofia, muito obrigada. E porque, de repente, estavas a dizer a minha mãe, que eu digo, não é? A minha mãe e eu, e esta relação, e se eu conheço melhor a minha mãe. Eu acho que as relações entre mães e filhas são tramadas. Estão minadas por uma quantidade de coisas, não é? Eu não sei se conheço melhor a minha mãe, mas eu também acho que a minha mãe também não me conhece, sabes? Acho que é difícil, sempre. Somos muito parecidas, porque também somos... minha mãe diz, eu queria alcançar mais, não é? Eu queria ser sempre mais. Bom, eu sou igual. Parece que eu saio a ela. Mas nesse sentido... sabes, eu acho que há um amor profundo, mas não há uma... Quer dizer, a minha mãe não é a minha amiga íntima, não é? Eu não tenho esse relacionamento. Curiosamente, eu vejo esse relacionamento
e que nós vimos a família e as filhas da minha irmã, a Sónia, que estavam na praia, na Figueira. Sim, essa geração das filhas da minha irmã já são muito mais próximas, sabes? Eu acho que são gerações, são coisas de gerações. Mas também esta mulher é uma que viveu esta vida, também é uma pessoa que tem uma dureza, não é? Pronto, não chora também, sabes? Não é que não chora, mas é diferente, sabes? Eu sou uma piegas. Estou aqui, assim, super comovida. Assim, não sei se te respondi tudo a que querias saber. Sim. Sim. Obrigado por ter apresentado aqui este filme. É uma história de vida fascinante. E eu queria perguntar se a necessidade, como disse, se há oportunidade para filmar isto, é agora tudo. É porque é uma coisa pessoal que quer mostrar, ou porque acha que isto é uma memória coletiva e que tem uma mensagem universal, principalmente nestes tempos, que é de resistência, resiliência e alguma confusão. Pronto, isto é a primeira pergunta. Okay. Depois a segunda é porque eu sou de mestrado de estudos cinematográficos e é uma questão especificamente com o cinema, que é quando começa a falar da Segunda Guerra Mundial, está uma projeção do filme do Coração de Potemkin. E eu fico a pensar, mas Segunda Guerra Mundial, isto não é da Segunda Guerra Mundial, aquilo é de 1905, nem sequer tem nada a ver com a Primeira nem com a Segunda Guerra. Se é porque é a parte emocional da cena da escadaria que é importante ali, ou se há outra motivação qualquer por trás daquilo. Ótimo, adoro a pergunta. É só isso. Muito obrigado. Como é que te chamas? Fábio, ótimo. Então vou começar já por esta, está bem? Porque é assim super catchy. Então, primeiro, o Coração de Potemkin é um clássico, não é? Um clássico do cinema, é intemporal. Portanto, tanto me fazia que aquilo fosse do século XIX como do século XX. Interessava-me. E interessava-me por várias coisas. Porque o drama, a força psicológica que está naquele objeto da escadaria é a emoção condensada. Portanto, a mim interessava-me pegar nessa emoção que todos nós, à partida, conhecemos, melhor, pior, mas percebemos que há ali qualquer coisa de forte, de verdadeiro, não é? E interessava-me, então, utilizar isso para o meu discurso, que era deixar cair um ovo que pintei com toda a simbologia do que era suposto ser a União Soviética ou a Rússia, não é? Portanto, tudo aquilo era aquele ovo, como nós sabemos, estes ovos que são os ovos Fabergé, não é? Que são os clássicos ovos Fabergé, deste grande ourives que faz os ovos para a casa real, para os czares, e que os czares vão oferecendo assim sucessivamente, são raríssimos, tem meia dúzia deles, ou assim, ou 20, não sei quantos fizeram. E isso, mas também o ovo também é altamente simbólico, não é? Portanto, o ovo é também a gênese de qualquer coisa. E depois ainda me interessava uma outra coisa, que é estas pessoas que voltam à Espanha, 20 anos depois, quando são possíveis de voltar, eles saem por Odessa. Exatamente, saem atravessam aquela escadaria para irem para apanhar o barco. Ali sim. Portanto, tudo para mim era uma quantidade de coisas que eu não podia deixar de pôr. Estás a ver? E servia-me, não é? Servia-me a escadaria, servia-me que aquilo fizesse... Portanto, tal qual o meu ovo caía dos mesmos movimentos que caía também aquele carrinho da criança, do bebê. Não é? Portanto, interessava-me tudo isso. Bom, era ficção, assim, tudo só a reforçar. E este filme tem estas coisas muito de reforçar. Portanto, temos imagens que contam depois a história que vem a seguir, ou vice-versa. Portanto, há sempre um reforço. O que eu estou a fazer aqui neste filme são reenactments, não é? Portanto, o reenactment da piscina, de saltar de prancha, o reenactment, neste caso, do carrinho que desce a escadaria, mas do ovo que cai na escadaria, não é? Que pum, 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 pela escadaria fora. Pronto. A primeira pergunta, já não me lembro. Desculpa, porque estou muito... Sim. Claro.
Claro. Sim, obrigada. Outra vez, Fábio, tens-me a recordar. Então, também várias coisas. Obviamente que era uma história que eu queria fazer há muito tempo. Outra coisa era a necessidade de fazer esta história agora que a minha mãe ainda é viva e, portanto, ainda tem alguma condição física, psicológica, porque isso também é importante. E, portanto, havia uma necessidade de preservar este acontecimento a esta pessoa que existe, não é? Que não é daqui a 10 anos, quando ela já não viver, que eu possa... Bem, a minha tia, que é outra senhora... Isto é outro parênteses, desculpem. A minha tia, que é outra senhora, que aparece ali, irmã do meu pai, tem 102 anos. Ainda está perfeita de cabeça, portanto, talvez daqui a... Vou dizer 20, está bem? Que é assim para aumentar o tempo de vida da minha mãe. Então, imagina-te, claro que daqui a não sei quantos anos, obviamente eu já não teria essa hipótese. E por outro lado, porque eu acho mesmo indispensável falar hoje sobre isto. Porque cada vez mais nós estamos a ver que as pessoas estão a esquecer-se das coisas. Que tudo o que já aconteceu em termos históricos, estamos a repeti-los. Então, não aprendemos nada. E isto é estranho, constrangedor, dramático, mas talvez seja isto que seja o ser humano. Nós não aprendemos nada. Não é? Terrível. Obrigada. Não? Agora já está? Sim. Boa. Ana, obrigada. Na realidade, a minha pergunta pode parecer um bocado confusa, porque eu não estava familiarizada com este conceito de pós-memória. E gostava de perceber, da perspectiva até etnográfica, porque há uma etnografia aqui, este visitar da vida da mãe, da tua mãe, como é que isto impactou artisticamente a criação do filme e a própria relação entre ti e a tua mãe? E faço esta pergunta mais no sentido pós, ou seja, depois de concluir este percurso de criação e desenvolvimento artístico, qual é que foi, não digo um ponto de chegada porque nunca é um ponto final, mas como é que resultou na vossa relação? Ótimo. Desculpa, diz-me o teu nome. Maria. Maria, obrigada. Então, obviamente... não é nada, obviamente, isto é um clichê. É uma bengala. O que eu quero dizer é... eu nunca mostrei o filme à minha mãe. Até que tive que mostrar o filme. E a minha mãe foi ver o filme aonde? No Indie. Não é? Não, nada. E nem nunca, obviamente que eu estaria, não é, Denise, se eu lhe mostrasse alguma coisa, eu pensei logo, bem, vai-me fazer a vida negra. Porque não gosta, porque não quer, porque não foi nada disso que ela disse, porque eu já lhe troquei não é, porque isto são frames, não é, sabes? Ela tem um discurso, foi um discurso durante 2 anos, 2 vezes que foi filmada, e de repente... ela podia dizer, mas não é, já inventaste, estás a inventar. Não é? O que ela adora dizer que eu estou a inventar. Bom, então, foi o dia do estreia no Indie. Então, o dia de estreia do Indie foi tramada, porque foi o mesmo dia em que houve o futebol Benfica Sporting. Lisboa parou. As pessoas não passavam com os carros. A minha tia, 102 anos, e a minha mãe, com 92, tiveram de andar quilómetros para chegar ao São Luís. Bom, ao São Jorge. Um Freudian sleep. Ao São Jorge. Bom, entraram, finalmente, estavam... E, de repente... A minha mãe ficou super fascinada e até agradeceu. Assim, tipo... assim, muito obrigada. Levantou-se e agradeceu. E eu... estás a ver? Pronto. Foi ótimo. Aí eu fiquei tranquila. E depois disse-me, sim, que tinha gostado. Fizemos depois
um almoço no dia a seguir, que o meu irmão também veio, a minha cunhada, tudo, sabes? E de repente tivemos assim no almoço e a minha mãe disse, sim, gostei muito do filme, pronto, está bem. E a minha tia disse uma coisa extraordinária, que foi, ainda à saída do São Jorge, disse, custou-me imenso chegar aqui, mas valeu a pena. Que linda! E eu, Titi, estás a ver, assim, parecia assim uma coisa, fiquei super comovida com isso. Portanto, não te sei bem responder para além disto que te estou a dizer, sabes? Eu ainda nem sei bem o que é que ela acha mesmo, estás a ver? Pronto, mas acho que a coisa correu bem aqui. Ana, sim, por favor. Primeiro, parabéns, muito emocionante. Lembrei muito da minha avó, da minha mãe, muito lindo. Como é que foi o processo, assim, porque é uma vida, né? Ao longo da sua relação com ela, essas histórias apareciam e ela entrava nos detalhes, ou ela era mais daquelas pessoas que não abria tanto, porque tem coisas muito duras, obviamente, né? E aí, no filme, você foi a fundo e investigou. Como é que foi esse processo de construção? Sim, diz-me o teu nome. Gustavo. Gustavo, sim, pronto. Então, olha, mas vamos fazer só aqui uma coisa, que é para... também não vamos alongar esta conversa, não é? Porque daqui a bocado as pessoas vão morrer aqui e querem ir embora. Portanto, eu ficaria aqui a falar. Bom, Gustavo, então, o processo de... Não, eu também não queria que a minha mãe se envolvesse, percebes? Eu queria que a minha mãe dissesse o que tinha para dizer e que não me, na verdade, não me condicionasse o que eu queria dizer também, percebes? Portanto, ela... Eu fiz aquelas perguntas todas, estávamos lá, a minha mãe mora aqui em Lisboa, mas isto tudo foi filmado nesta casa que temos da família, não é, da parte do meu pai, em Sesures, nesta aldeia. E foi aí, e então, sabes, na verdade o que eu queria era apanhá-la desprevenida, sabes? A mesma maneira como eu lhe dei as cartas, que ela há anos que não lia, e são as primeiras cartas que recebe dos pais, a dizer, olha, estamos vivos, tu até te chamas não sei quê, nasceste no dia não sei quê e tens estes irmãos e pronto, é assim. Ou seja, queria apanhá-la também aqui neste virar de emoção, não é? Para que isto tivesse... Eu acredito piamente que estas coisas têm cargas. E se aquilo fosse encenado, obviamente que fica a ver menos denso, não é? Menos profundo ou com menos... Não sei, é a minha coisa. Acho que... Sim. E quantas perguntas mais? Está bem, então vamos. A sua mãe regressou alguma vez à Rússia? Claro que sim, claro que sim. A minha tia ficou... a minha tia casada com 2 russos, portanto o primeiro russo divorciou-se, teve um filho que está vivo, o meu primo Arturo, que vive em Moscou. Depois divorciou-se desse, casou-se com outro russo. Esses homens morreram já. E a minha tia também já morreu. E teve dois filhos, 2 gêmeos. E quando a minha mãe vem, quando toda esta gente vem, que é possível vir, portanto, não sei se tomaram atenção, mas estamos a falar de um contingente de 2.895 crianças, acompanhadas por 140 adultos. Não é? E já vimos isso. E voltam cerca também de quase 3.000 crianças, adultos, mas porque já, quer dizer, não são todos os que foram, mas são agora casados, filhos. E então o que é que acontece com as mulheres? As mulheres com filhos, casados com russos, têm muito mais dificuldade de sair do país. Os homens casados com russos, com filhos, saem, os espanhóis. As mulheres espanholas casadas com russos têm muito mais dificuldade. E a minha tia teve algumas dificuldades burocráticas e ficou.
e ficou até os anos 90. Portanto, só volta para a Espanha nos anos 90. E claro que os pais já não estão vivos, não é? Sim, a minha mãe, quando regressa, ainda tem os pais vivos. Portanto, sim, toda a vida eu passei férias, um mês de férias em Espanha, não é? Em casa dos meus avós. Sim. Tens aí. Temos aqui. Maravilhoso. Obrigado. Olha, Maravilhoso. há aqui um aspecto que não estranho, porque é a questão porque é qualquer coisa que marca qualquer vida, que é a profissão da tua mãe, é médica. E não se fala disso. Portanto, há alguém que lida com o sofrimento. Ela que sofreu, depois ajuda a ultrapassar o sofrimento dos outros. Mas é uma questão que não é sequer aflorada. Sim, que boa pergunta. Como é que uma pessoa que tira medicina e que passa... A minha mãe chega a Portugal e, passado 2 anos, não, na verdade 4, entra logo na carreira hospitalar, na Guarda, e depois sobe, não é até aos últimos degraus de chefe de serviço, e ela é a médica pulmonar, pneumologista. E pronto, e tinha uma ala enorme, não sei, 200 doentes para cuidar. E ainda, toda a minha vida, recebemos as galinhas, os patos, os gansos vivos. Os porcos, não sei o quê, os queijos, os bolos, os ovos, não é? E porque estes doentes da minha mãe são comovem-se. E isso é interessante. Ou seja, ela tem um lado tão duro e, por outro lado, em relação aos seus pacientes, é de uma generosidade, de uma entrega. Sim, é interessante isso. E é interessante porque fez-me lembrar a Montanha Mágica, sim, a Crimeia, o sanatório na Crimeia. Quer dizer, há todo um... Depois pneumologista. Só agora é que eu percebi que era uma pneumologista. É interessante porque alguém que, numa altura em que a tuberculose, quer dizer, continuava... Então, claro, até há muito pouco tempo. Sim, até há muito pouco tempo. Sim, havia os sanatórios, não é? Sim, os sanatórios e, portanto, a tuberculose era um problema que praticamente afetava todas as famílias. Portanto, há alguém que contacta com com a vida, com a morte, com o sofrimento, com... isto quase dava um outro filme. Sim. Muito obrigado. Não, obrigada. Sim, vai, diz, Sofia. Temos aqui. É mais um comentário do que uma pergunta. Obrigada, Ana, por este filme lindíssimo. E achei muito interessante, porque tu há pouco referiste que foi muito difícil, levaste anos a negociar com a tua mãe, poderem falar destas coisas, mas ao mesmo tempo eu acho extremamente interessante como é que no filme as fronteiras entre aquilo que pode ser falado e aquilo que se vai manter no silêncio estão tão bem definidas, e como é que tu, de forma também tão generosa, aceitas isso. E, portanto, foi para mim esse lado de uma espécie de acordo tácito em que ambas sabem, e isso é visível, por exemplo, na parte em que a tua mãe diz muito claramente que não vai falar do teu avô e desse momento, ou até a parte em que ela fala da sua própria saída da Rússia, porque obviamente aí há questões que seriam certamente muito duras de identidade. No fundo, ela cresceu na Rússia, embora rodeada de espanhóis, a aprender em russo, a falar em russo. A sua língua era a russa, e então acho interessante como ela também, de forma muito suave, passa essa parte da história, e esse vosso entendimento achei muito, muito bonito. Depois, um comentário mais formal. Gostava que se ainda tiveres energia, falasses muito brevemente a opção formal
do estilhaçar do ecrã, quando estás, por exemplo, a referir-te aos objetos e a dispô-los. Sim, isso interessa. Mas obrigado. Sim, obrigada, Sofia, também, pelo comentário e por agora esta pergunta final. Bom, enfim, esse aparato, não é, estético, de fazer múltiplos ecrãs, é uma coisa que eu persigo há imenso tempo, porque me parece que isso dá leituras logo, encaminha-te logo para várias leituras, não é? Assim, porque a compreensão da retinal, ou da retina, não é? Nós estamos a ver sempre imagem por imagem, e é sempre uma imagem. E no momento em que se utiliza este dispositivo, vamos chamar assim, isso cria, sei lá, penso eu, em termos cerebrais, ups, não é? Aqui. E também nos predispõe para outros acontecimentos. E foi por isso que eu também queria que esta coisa, não é? Que tenha uma certa serenidade, é um tempo, tudo tem muito tempo, mas de repente eu precisava que ele também tivesse outra sabes, camada de sentido. E era isso que me interessava nisso. Não sei se era isso que estavas à espera, mas pronto, era um pouco. E se não houver mais perguntas, então, há ali mais uma pergunta. Uma última pergunta, para deixarmos a Ana. Não, eu estou muito feliz. Não, cansada, mas feliz. E muitíssimo obrigada por me acompanharem nesta viagem. Olá. Isto aqui foi uma coisa que eu fui escrevendo à medida que estava aqui a ouvir as outras perguntas. Eu aprecio bastante, primeiro, a ideia e a delicadeza com que foi tratada. Senti muita proximidade à forma da sua mãe falar, as hesitações, a gaguejar, como se sente a idade na voz. Porque eu tenho a minha avó doente com Alzheimer, que viveu comigo durante cerca de 7, 8 anos, e eu tive uma relação muito forte com ela sem sequer dar conta disso. Sinto que estou um pouco a perder o contacto com outros tempos, não 100%, porque existem livros de história, existem tantas coisas que são possíveis de ver a história, mas perco o contacto com os indivíduos que fizeram parte dessa história e histórias mais personalizadas, assim como dizer. Felizmente a minha avó não teve muito contacto com essas situações semelhantes, ela viveu sempre em Portugal, mas sinto que não sei muito sobre ela, e embora conheça a sua pessoa, não conheço bem a sua história. E sinto que não valorizei bem as histórias enquanto as tinha, por ser muito novo ou ignorante quando já era um pouco mais velho. Tive pouca curiosidade e ela começou a ficar mais doente quando eu tinha cerca de 5, 10 anos, e durante a minha adolescência, enquanto a cabeça dela ainda permitia, não falei muito com ela sobre isso. A minha curiosidade, a minha pergunta é: a curiosidade que teve para fazer este filme sempre existiu? Houve algum fator limitante para essa curiosidade? Porque no meu caso houve. E mais uma pequena coisa, que eu hoje ouvi um pequeno conselho com a artista Rosângela Renault, que ela teve na nossa aula de manhã. Ela disse: encara a história como pesquisa. Mas fico um pouco sem saber como pegar no tema, então queria um conselho para isso. Olha, muito obrigada. Desculpa, muito comprido, peço desculpa. O teu nome? Mateus. Mateus, muito obrigada pela tua... Bom, mais que uma pergunta, é uma reflexão e o teu... é um caminho interior que tu terás que fazer, não é? E nesse sentido, aqui também à parte, não imaginam a quantidade de pessoas que depois de verem um filme me vêm dizer: tenho tanta pena, não gravei a minha mãe, não gravei a minha avó, o meu avô, o meu tio, eram pessoas tão importantes na minha família e eu não consegui fazer isso e agora já é tarde. E é brutal, não é? O que é que uma pessoa faz depois de ouvir uma coisa destas? Não faz nada, não é? Fico pois, pronto. Portanto, isso é a primeira coisa, nós de repente, quando somos muito novos, não valorizamos. Porque nem sequer nos ocorre a finitude da vida, não é? Nós achamos que as pessoas vão estar lá para todo o sempre. E de repente essas pessoas envelhecem, adoecem, morrem, e nós já não temos esse contacto. Então,
sinto um grande privilégio em ter conseguido fazer isto com a minha mãe. Gravar a minha mãe, gravar também depois a minha tia, sabes? Todas estas pessoas que são as minhas pessoas mais próximas, eu tenho estado a fazer, no fundo, um arquivo de memória. E é claro, quando a pessoa faz arquivos de memória, também investiga. E investiga, sobretudo, o que é que essas pessoas, onde é que essas pessoas estão inseridas, em que contextos estão inseridos, em que momentos históricos estão inseridos, em que problemáticas vivem, não é? Portanto, e tu vais alargando. Uma coisa que não tem importância nenhuma, que é, por exemplo, olha, assim, completamente out of the blue, que é, quando eu era pequena comia muitas sardinhas. E de repente pensas, está bem, mas sardinhas em lata, espera, desculpa. E de repente tu pensas, está bem, mas sardinhas em lata, mas quando é que começaram as latas de sardinha? Estás a ver? E depois vais investigar as latas de sardinha, e depois de repente descobres que as latas de sardinha começam aqui em Portugal, e o Ramírez é que é o primeiro que faz as grandes indústrias das sardinhas. E depois percebes que afinal toda aquela gente está a viver de uma indústria, ou seja, de repente tens um contexto maior e depois percebes que o Portugal vende sardinhas para a Alemanha no tempo da Segunda Guerra Mundial, e estás a ver? E depois de repente já tens um mundo aqui, um universo enorme, só com uma história que era uma história quase insignificante e, por exemplo, que a tua avó te possa ter dito qualquer coisa. E então essa tua avó não está sozinha, não é? E a história dela é uma história muitíssimo maior e muito mais profunda, e que possivelmente ela até pode não saber nada disso, mas que tu passas a saber e podes depois então a seguir investigar, não é? E essa investigação enriquece a profundidade de uma coisa que a tua avó te diz, porque ela tem outra dimensão, não é? A mesma coisa que eu senti em relação às coisas que a minha mãe vai contando. De repente, ela não só viveu realmente todas estes grandes acontecimentos, mas os acontecimentos são mesmo grandes acontecimentos que ainda hoje nós estamos a sentir, não é? As ondas de choque de todas estas guerras e de todos os conflitos políticos. Estas pessoas não voltam para a Espanha, não é? Porque Stalin diz: eu não entrego as crianças, estas crianças que me foram entregues a mim, que foram entregues pela República, não as entregam a um governo fascista. Ponto final. Não há maneira nenhuma. Elas só conseguem voltar porque, de repente, a pressão internacional é tão grande. E depois vem a pressão internacional e a Cruz Vermelha, que ajuda imenso a estas pessoas a regressar. Mas, mais interessante que isto tudo, é que por trás desta supostamente ajuda humanitária para voltarem, para regressarem ao seu país de origem, a Espanha, é que temos os americanos e o Plano Marshall. E o que é que isto quer dizer? Quer dizer que nós temos em Espanha, como em Portugal, apoio deste Plano Marshall dos americanos, não é? Mas eles também têm a CIA. E vem a CIA, e está a CIA em Espanha, e estas pessoas regressam porque à CIA interessa-lhes saber o que é que está a acontecer na União Soviética, porque não tinham hipótese nenhuma de saber. E muitas, não é muitas, mas algumas pessoas destas, obviamente que foram informadores, não é? Porque vêm com carreiras de topo, engenheiros, médicos, sei lá, tradutores, escritores, poetas, bem, há uma quantidade de gente que volta, mas também volta e todas as semanas são interrogados, têm de ir à polícia, em Espanha. Não é? Dizer, então, o que é que o senhor está aqui a fazer? A senhora, o que é que está aqui a fazer? Como é que é a sua vida? E isso é assim que a América, na verdade, sabe o que é que está a acontecer na Rússia. Estás a ver? Uma coisa que é, afinal, daquelas pessoas voltaram. Não, as pessoas é que voltaram, mas estavam todas aqui enquadradas numa quantidade de coisas, não é? Numa vigilância imensa, e muitos destes espanhóis que viveram, e talvez os mais velhos, não a minha mãe,
neste caso, mas os mais velhos não se reconhecem nesta Espanha. Vocês não se esqueçam que estas mulheres, estamos aqui ainda nos anos 50, e porquê é que a história do biquíni... desculpa, estou-vos a dar uma seca. Não quero nada, mas vou acabar, está bem? Assim. Bom, esta história do biquíni, ouçam, estas mulheres são altamente livres. São emancipadas, casam, não casam, têm filhos, não têm filhos, estão a ver? Fazem o que querem, o que lhes apetece. Bah, mais ou menos. Mas não tem nada a ver com Portugal ou Espanha, que as mulheres estão em casa, sem trabalhar, com os seus, como é que se diz, passaportes, que é preciso terem a autorização dos maridos para saírem, ainda usam um lencinho preto na cabeça. Estão a ver? Estas mulheres chegam e ouçam, têm profissões, não é? Médicas, engenheiras, tudo. Isto é brutal. É altamente disruptivo. Quando eu estava a querer falar da história do biquíni, então o que é que acontece com a biquíni? Ouçam, aqui em Portugal, mas qual biquíni? O biquíni em Portugal só aparece em 74, não é? Estas mulheres estão em 50 a fazer biquínis. Claro, de lã, péssimos. Aquilo cai tudo, como vocês viram. Mas havia biquínis. Uma salva de palmas. Muito obrigado. Muito obrigado, Ana Pérez Quiroga. Foi uma belíssima sessão. Obrigado a todos pela presença. Eu deixo-vos só o convite para a próxima sessão dos Great Artists on Campus com André Sousa, artista visual, cineasta, radicado em Frankfurt, que nos visita na próxima terça às 3 da tarde para mais uma conferência. São todos convidados, passem a palavra. A entrada é livre. Vejam o programa completo, Great Artists on Campus, temporada 4, Cardinal 4, online. O nosso último convidado que fechará esta temporada será o Vils, em dezembro. E são todos bem-vindos. Esta casa é uma casa vossa, aberta à cidade. Ana, muito obrigado. Uma salva de palmas para a Ana e obrigado pela presença. Ai, não agradeci ao boca, desculpa, mas agradeci no início. No início, não é? Eu às vezes tenho até nos papelinhos.